Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E veja nesse programa que ele voltou, Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, exonerado pelo ex-presidente Bolsonaro, voltou à cena política da Ciência e Tecnologia Nacional ao assumir a presidência do CNPq. Veja a repercussão da nomeação dele. E veja também, o Programa Espacial Brasileiro existe desde a década de 60, quando o Brasil passou a sonhar com a construção de um foguete e um satélite. Neste período, o Brasil já teve inúmeras tentativas e gastou milhões de reais nesta empreitada, construiu alguns satélites, mas nunca conseguiu realizar o feito de construir um foguete. Tínhamos o VLS, que explodiu, matando 21 pessoas, passamos a trabalhar no VLM, que patina com o pedido de recuperação judicial da empresa Avibraz, que estava desenvolvendo o motor S-50, e agora, no finalzinho do governo Bolsonaro, a FINEP lançou um chamamento público para a contratação junto à iniciativa privada de um foguete capaz de lançar nanosatélites ou CubeSats ao espaço de até 5 quilos. Essa empreitada deve custar aos cofres da União 190 milhões de reais e tem data para anúncio de vencedores na semana que vem, dia 27. É para falar sobre isso que a gente está aqui conosco, virtualmente, nessa entrevista, com o servidor aposentado do INPE e especialista do setor aeroespacial, José Nivaldo Rinkel, que vai nos ajudar a destrinchar essa história. José Nivaldo, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. O que lhe parece desse edital, desse chamamento? Que foguete é esse que nós estamos contratando junto à iniciativa privada? Ele é, digamos, um paliativo aos nossos fracassos de outros lançadores? Bom dia, Zé Nivaldo. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom, a respeito desse assunto aí, eu trabalhei no INPE bastante tempo no desenvolvimento de sistema de propulsão e aí tive a oportunidade de acompanhar a atividade do Brasil na área de tentativa de desenvolvimento de foguete e e estudar possíveis alternativas a isso. Já em reuniões anteriores, em publicações anteriores, eu tenho sempre dado ênfase de que um programa de propulsão para o Brasil, para um país que tem, digamos, ambições autônomas no espaço, ele deveria ser centrado em coisas um pouco diferentes. Então, o Brasil veio progressivamente reduzindo as suas ambições. Começou com o VLS, que era um veículo pequeno, muito difícil de ser viabilizado, e devido a diversos percalços, ele reduziu mais ainda a ambição, passou a chamar um veículo chamado de VLN, com capacidade de lançar 50 quilos nominal. É bom dizer que, quando você começa um projeto com um valor nominal de 50, você provavelmente tem uma incerteza de talvez até 200 quilos. Então, já era bastante viável. E agora reduzimos mais ainda para 5 quilos. Isso aí, do ponto de vista de capacidade de lançamento, é completamente irrelevante. Existe muita atividade no mundo aí, pessoas ou indivíduos, ou mesmo pequenas companhias, dizendo que vão lançar foguetes com essa capacidade. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, apesar de alguns anunciarem alguns, digamos, sucessos, eu não vejo nenhuma
tentativa válida de fazer lançadores para pequenos satélites, ou micro ou nanosatélites. Lançar, mesmo que existam esses satélites, você sempre vai ser mais conveniente lançá-los em batch. Você junta 5, 50 ou 20 satélites e lança de uma vez só. Isso, do ponto de vista técnico e econômico, é indiscutível. Quer dizer, não existe justificativa nem técnica, nem econômica para se fazer veículos lançadores com capacidade abaixo de 100 quilos, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, uma tentativa de dizer que vai lançar 5 quilos com uma incerteza de 200 quilos é injustificável. Interessante você dizer isso, Zenival. Quer dizer, então, até o VLM já tem sua relevância, já é de relevância discutível, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Eu acho que, principalmente para um programa que se diz de caráter nacional. Quer dizer, se você é uma pequena empresa num país que já tem os seus veículos lançadores, quer explorar manter pessoas ocupadas, você pode até tentar fazer um veículo pequeno. Mas, para o Brasil, dinheiro do Tesouro Nacional, para isso, não há justificativa. O Brasil, para fazer um veículo lançador, deveria fazer um veículo de porte médio, com a capacidade de lançar entre 200, 500 ou 800 quilos, que atendam uma gama de missões nacionais. Então, particularmente, eu tenho visto durante muitas décadas já, o pessoal vem falando de veículos lançadores de pequeno porte. Eu não acredito nisso. Eu acho que, principalmente, para um programa nacional. Para você, digamos, num país que já tem tudo, que quer manter uma série de pessoas ocupadas, estudando alguma coisa que, digamos, que possa dar frutos no futuro, pode ter até alguma justificativa. Agora, centrar o programa brasileiro num veículo de pequeno porte ou de micro porte não faz nenhum sentido. Bom, para você, amigo do programa Brasil Consciência, saber, vamos ver agora quais foram os foguetes que o Brasil já desenvolveu nessa trajetória do nosso programa espacial. Bom, isso aqui é bem de improviso, viu, gente? Porque me pediram para fazer isso agora, né? Sim, nós temos aqui um display com uma maquete de todos os veículos que o IAE já desenvolveu ao longo da sua história, né? O primeiro veículo que nós desenvolvemos foi o Sonda 2. Né? O Sonda 2 foi um veículo de um estágio apenas. Por que Sonda 2? Porque existia um Sonda 1 inicialmente, mas esse Sonda 1 ele foi desenvolvido na indústria. No IAE, nós começamos desenvolvendo foguetes com o Sonda 2 e uma centena deles, aliás, na verdade, 2 centenas deles foram lançados. A partir daí, nós seguimos uma política, ou uma estratégia de desenvolvermos novos subsistemas e utilizarmos aquele sistema que nós já desenvolvemos para fazer com que o veículo cresça, né? Então, com isso nasceu o Sonda 3. Né? Então, o Sonda 3 é um veículo que tem, no seu primeiro estágio, um grande motor e, no seu segundo estágio, um veículo Sonda 1. Do Sonda 3, nós saltamos para o Sonda 4. Né? Então, o Sonda 4 ele tem essa característica também de ser um grande veículo, mas agora controlado. Esse foi o primeiro veículo que nós lançamos do ponto de vista controlado. E aí aconteceu um salto tecnológico, né, com a criação da Missão Espacial Completa Brasileira, o projeto VLS-1. Esse veículo também é um veículo controlado por meio de movimento das tubeiras. Então, as tubeiras, elas são movimentadas de modo que nós possamos fazer com que o veículo ele siga a trajetória que foi designada para que a gente consiga colocar o satélite em órbita. Tá? Utilizando, então, os motores que a gente tinha do motor S40 que nós tínhamos no primeiro estágio, no terceiro estágio do VLS, nós criamos o VS40. Então, esse veículo é um veículo criado
como um veículo para testar, inclusive, o terceiro estágio do VLM, e ele hoje é um veículo disponível para ensaios de hipervelocidade, para ensaios de ambiente de microgravidade. Foram lançadas algumas unidades, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Tá? Depois nós temos aqui o VS-30. Né? Então o VS-30 é um veículo que nós desenvolvemos no Brasil também para testar algumas tecnologias, desenvolver algumas tecnologias necessárias para acesso ao espaço, e ele tinha o objetivo de proporcionar ambiente de microgravidade, ambiente onde os experimentos de microgravidade pudessem ser executados. Esse veículo é um veículo que a gente voa até hoje, inclusive esse ano nós vamos fazer um lançamento de um VS-30 agora no final do ano lá de Alcântara, mas como nós temos uma parceria de mais de 40 anos com os alemães, eles nos pediram para desenvolver um motor que pudesse potencializar esse VS-30. Dessa potencialização do VS-30, nasceu um projeto que é um dos grandes projetos de sucesso dos veículos de acesso ao espaço, que é o VSB-30. Então, esse é um projeto em parceria com a Agência Espacial Alemã, por meio do seu instituto chamado Moraba, que fica na Bavária. E esse veículo nós já lançamos praticamente 3 dúzias desse veículo, tanto do Brasil quanto do exterior, a maioria deles do exterior. Muitos VSB-30 são lançados da Suécia, alguns da Noruega e alguns até mesmo da Austrália. Então, essa é a família de veículos de acesso ao espaço que o Instituto de Aeronáutica e Espaço desenvolveu ao longo da sua história, e nós pretendemos, no futuro muito próximo, colocar mais 2 aqui, né? O VS-50, nós pretendemos fazer o voo inaugural em 2019, e o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, em 2021. Em 2021, o Ministério de Ciência e Tecnologia chegou a realizar um teste com o motor do VLM, o chamado S-50. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S-50 aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, na área operacional da usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. Então, ou seja, tendo o desenvolvimento do motor S-50, nós estamos a alguns passos do nosso VLM. Então poderemos orbitar cargas de até 50 quilos, são microsatélites. O S-50 é o maior motor foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção do envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. Pouco depois, a empresa Avibras, antiga gigante do mercado bélico nacional e responsável pela construção do motor, entrou com pedido de recuperação judicial e mantém suas atividades quase que integralmente paralisadas até este momento. Não há um posicionamento oficial da EB e da FAB sobre a continuidade do projeto do VLM, mas sem o motor S-50, o teste previsto para 2023 e o primeiro voo previsto para 2025 deverão ser novamente adiados. Bom, muito bem, temos aí esse breve histórico que nós gravamos lá em 2019 com o ex-diretor do IAE. Vamos trazer para vocês agora quais são alguns dos requisitos técnicos que esse chamamento público que está sendo feito agora pela FINEP, que vai ter resultado divulgado no próximo dia 27, está colocando. O edital estabelecia como critérios obrigatórios a capacidade de carga de pelo menos 5 quilos e a órbita circular equatorial de 450 quilômetros de altitude. A empresa vencedora também será responsável por desenvolver meios operacionais para o lançamento do veículo e deverá construir ao menos 2 protótipos de voo em território nacional. Também foram elencados como critérios preferíveis, mas não obrigatórios, a capacidade de lançar múltiplos satélites, além de efetuar a reentrada antecipada do último estágio na atmosfera para evitar detritos espaciais. O foguete também deverá ser capaz de trabalhar em qualquer inclinação.
para permitir sua utilização em órbitas equatoriais ou polares. Outro critério considerado preferível, mas não obrigatório, foi a possibilidade de ampliação da carga útil com possíveis upgrades no equipamento. O que você acha desses critérios aí, Zé Nivaldo Rinkel, que eles estão colocando como preferíveis? Eles estão terceirizando o desenvolvimento de foguetes para a iniciativa privada? Estão querendo criar uma SpaceX nacional que possa realizar esse sonho de lançar um foguete ao espaço? Pelo que eu entendo, eles procuram incentivar a utilização de coisas que já foram feitas previamente no Brasil, principalmente alguns motores de combustível de propelentes sólidos que já foram desenvolvidos em diversas tentativas anteriores de construir foguetes. Agora, com relação a esses requisitos, quer dizer, os 5 quilos realmente 5 quilos de massa útil não tem nenhuma justificativa técnica para se fazer isso. Quer dizer, com as incertezas que se tem hoje ao iniciar o projeto, as margens de projeto que você precisa para cada componente, elas levam à incerteza na carga útil de muitas dezenas de quilos. Então, é como você querer pesar um frango de 2 quilos, quando a balança tem certeza de 55 quilos. Quer dizer, não faz sentido você trabalhar com massa útil de 5 quilos de veículo lançador. O que chama atenção é o seguinte: a gente fez recentemente aqui no Brasil Consciência, quem nos acompanha viu, uma reportagem sobre o lançamento do satélite Sport, que foi desenvolvido pelo ITA, construído lá por eles, mas que era uma parceria ITA, INPE e NASA para o pessoal do Embrace. Esse nanosatélite pesava 9 quilos. Aí eu fico pensando em 5 quilos, que nanosatélites seriam esses? Como é que a gente... Que dispositivo seria esse que pesaria 3 quilos e o outro 2 para poder lançar múltiplos? O que eles estão imaginando que a tecnologia poderia entregar de útil para o país, né? Porque uma coisa é você fazer um nanosatélite que mande um sinal de rádio, uma leitura de alguma coisa da atmosfera. Agora, um nanosatélite que seja útil, que entregue alguma coisa, digamos, palpável em termos de tecnologia, de medição, o que poderia ser? Existe isso, Zé Nivaldo Rinkel, algum nanosatélite útil com 2,5 kg, por exemplo, para lançar 2? Olha, eu entendo que nanosatélites eles só fazem sentido se eles operarem em cooperação em grandes constelações. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar uma missão em que você possa ter alguma coisa útil a partir de um nanosatélite apenas. Então, normalmente, se você está pensando em nanosatélites, você deve estar pensando em constelações, e cada um pega algum pedaço da informação, você coloca toda essa informação junto e obtém uma visão mais ampla de um determinado fenômeno. Então, quer dizer, conceitualmente existem nanosatélites pesando menos de 1 quilo. O problema de você lançar muitos nanosatélites, provavelmente o dispositivo para carregá-los, separá-los e injetá-los vai pesar mais do que os próprios satélites. Então, aí já tem uma incoerência com relação à capacidade de lançamento. Então, essa é uma dificuldade com relação aos nanosatélites. Mas, principalmente, o principal é que nanosatélites, eu acho que, via de regra, só vão fazer sentido se eles operarem em constelações grandes e, provavelmente, se puderem operar em todo o mundo, porque eles estão circulando a Terra. Uma hora estão passando sobre o Brasil, outra hora sobre a África ou sobre a Europa. Então, se você deve conseguir explorar, ter clientes em todo o mundo para ter algum benefício deles. Fazer uma outra pergunta agora do ponto de vista financeiro.
É claro que os investimentos para o desenvolvimento da indústria nacional não se medem somente pelo recurso gasto, né? Muitas vezes é um investimento que é necessário para startar a inovação, a tecnologia, e que tem que ser feito pelo poder público. Ninguém aqui está dizendo isso. Mas vamos lá. O lançamento de um nanosatélite por uma empresa como a SpaceX ou por uma empresa indiana, como que lançou o satélite Amazônia brasileiro, custa em média $150 mil. Considerando aí o dólar a R$5, desprezando, arredondando esse valor, nós vamos ter em reais a soma de R$750 mil. Dividindo 190 milhões por 750 mil, nós vamos ter mais de 250 lançamentos. Será que o Brasil vai chegar a construir 250 nanosatélites nos próximos anos para justificar esse investimento? Não seria melhor a gente ficar usando a SpaceX, como está fazendo a própria NASA, para lançar seus satélites? Olha, como eu falei antes, os nanosatélites deveriam normalmente operar em constelações. Então, uma constelação de 200 satélites ou 500 não seria impensável. O problema é que... Não seria absurdo ter uma constelação... Não seria absurdo, exatamente. O problema é que eu não conheço nenhuma missão ou nenhuma proposta de missão que faça alguma coisa útil com esses satélites do Brasil. E é muito difícil realmente pensar num país, digamos, com pouca atuação nessa área, que ele possa pensar numa missão que vá servir para isso. Então, é muito improvável que a gente venha a fazer uma constelação de nanosatélites que tenha algum valor para a ciência ou para a economia do Brasil. Muito bem. O José Nivaldo Rinck participou de um grupo na Câmara dos Deputados discutindo justamente o Programa Espacial Brasileiro, em que foram apresentadas algumas propostas. Estamos disponibilizando aí para você na tela, nesse momento, o link do documento produzido, para que você, caso você tenha curiosidade em conhecer, possa ler também e saber o que tirou-se daquele encontro no sentido de lançadores. O que as cabeças pensantes chegaram à conclusão naquela oportunidade do que seria melhor para o país? A respeito desse encontro, ele foi organizado pela Câmara no ano de 2010, em torno disso. Já se vão 12 anos. Então, a iniciativa era reunir pessoas que tivessem opiniões sobre isso e tivessem conhecimento para propor alguma alteração de rumo ou a criação de um rumo para o programa espacial. Foi gerado um documento bastante extenso, em duas partes, em que se analisaram todos os aspectos, missão, os benefícios econômicos, as limitações tecnológicas que tinha. Então, foi uma das muitas iniciativas que tiveram nessa área aí para rediscutir. E, realmente, eu acho que o que mais chama atenção no Programa Espacial Brasileiro é a falta de rumo que se tem. Quer dizer, existem alguns documentos que são grandiloquentes, eles prometem uma porção de coisas, mas não se tem como chegar lá. Então, a primeira coisa que se tem que fazer hoje no Brasil, a respeito dessa área, é definir o que o Brasil, de fato, quer fazer no espaço, o que ele quer e o que ele pode, na verdade, porque querer não é exatamente poder sempre. E essas reuniões que acontecem, esses múltiplos conselhos que nós temos de Conselho Nacional do Espaço, Conselho da Agência Espacial Brasileira, o próprio Programa de Diretrizes Espaciais, eles não servem a esse propósito, Zé Nivaldo Rinck? Olha, eu tenho participado pouco desse tipo de atividade. Então, eu conheço alguns documentos gerados a partir disso. Em geral, os documentos eles fazem algum sentido. O problema é que eles não são seguidos por diversos motivos, por limitações econômicas ou por
porque as pessoas não estão convencidas de que aquilo possa ser feito, então isso já limita bastante a utilidade desses programas, porque eles são feitos num nível muito, quer dizer, com poucas considerações para a infraestrutura existente, e então eles, apesar de serem grandiloquentes, eles são pouco relevantes para a realidade do que é feito na indústria ou nos próprios institutos de pesquisa. Muito bem. Bom, lembrando, vamos repetir aqui, que o resultado desse chamamento público será divulgado no próximo dia 27, e que a FINEP, que é a financiadora desse projeto, continua sob a gestão de um indicado pelo governo anterior. O general Valdemar Barroso Magno Neto é o diretor atual da FINEP. Nesse momento, se discute quem será o novo presidente da FINEP. O governo do presidente Lula ainda não indicou o novo presidente da FINEP, e um dos cotados tem sido o ex-deputado e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. Quero agradecer demais a presença do José Nivaldo Rinco aqui nessa entrevista. Obrigado por você ter colaborado com a gente, viu, Zé Nivaldo? E apareça mais vezes aqui para dar um alô para a nossa audiência. Obrigado, viu? Obrigado, tenho sempre disposição, e no que eu puder contribuir, estarei sempre às ordens. Muito bem. Por falar em presidente da FINEP, nós vamos com um rápido intervalo, e na sequência você vai ver a nomeação do novo presidente do CNPq. Ele voltou, Ricardo Galvão está de volta à cena da política de ciência e tecnologia do país. A instante só, não sai daí. Ele voltou. O senhor Ricardo Galvão, nomeado presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A posse acontece pouco mais de 3 anos depois do episódio em que Galvão chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro publicamente de covarde para defender o trabalho e os pesquisadores do INPE. Quando eu falo assim, eu espero não me emocionar, mas eu tenho 51 anos de serviço público. E todos sabem como os servidores públicos são acusados de não fazer nada, de não trabalhar, de não produzir. Vocês foram o sustento contra esse governo. Eu sou muito agradecido a todos, muito agradecido a todos os servidores das unidades de pesquisa do MCT. Muito obrigado de coração. Em seu discurso de posse, Galvão lembrou do episódio com o ex-presidente. Estávamos sofrendo não fisicamente, mas no âmago de nossas almas, devotadas à soberania da ciência, devido aos ataques perversamente negacionistas de um governo deslocado. Nesse estado de espírito, fui convidado pelo professor Silvio Canuto a ministrar uma aula magna na USP, e fiquei preocupado com a mensagem que transmitiria no final de minha apresentação. Mas, além do grande número de mensagens de apoio que recebi de colegas e de várias associações científicas brasileiras e estrangeiras, recebi também, há poucos dias de minha palestra, uma correspondência que me comoveu muito e renovou minhas esperanças. Foi uma carta de Ângela, Sérgio e Silvio Leite Lopes, filha e filho de José Leite Lopes, grande cientista e bondoso amigo, que foi cruelmente perseguido na ditadura militar.
Eles disseram, abro aspas, ficamos muito satisfeitos e aliviados com sua confrontação direta com o presidente e o ministro Salles, em nome da honra da ciência brasileira, com presença de espírito e firmeza. José Leite Lopes, Jaime Tiômano, Elisa Frota Pessoa e Maria Laura Leite Lopes estariam contentes, fecho aspas. Com estado de espírito renovado por essa mensagem, concluí a palestra retornando à pergunta da professora Elidiane Rangel e do professor Newton Cruz. A Mariana Moura estava lá e se lembra, né, Mariana? A pergunta deles era, estamos caminhando de volta às trevas? Eu respondi, não, porque a comunidade acadêmica e científica e o povo brasileiro não se calarão. Prezada ministra, de fato, o povo brasileiro não se calou. Há pouco mais de um mês, derrotamos a truculência negacionista em nosso país. Logo após a cerimônia de posse, Galvão se comprometeu com o reajuste das bolsas de pesquisa. Segundo ele, não há um índice definido, mas deve ser algo próximo de 40%, e o anúncio poderá ser feito em breve. O que nós estamos fazendo junto com a CAPES também é a recuperação do valor das bolsas de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, mas outras também até da iniciação do ensino médio. Em seu discurso, a nova ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, lembrou o simbolismo da posse de Ricardo Galvão para a presidência da CAPES e anunciou a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que representa 10 bilhões em investimento para a pasta. Eu tenho a alegria, de iniciar esse pronunciamento afirmando que a ciência está de volta ao Brasil. Este é um brado que estava preso na garganta de todos nós. E hoje ele ecoa com a certeza de que a ciência está de volta com todo o prestígio e vigor, em um governo absolutamente empenhado sob o comando e orientação do nosso presidente Lula. Está empenhado e comprometido em reconstruir um país desmantelado pela política irresponsável e negacionista praticada pela administração anterior. Uma administração que promoveu um verdadeiro apagão no financiamento da ciência brasileira. Em meu discurso de posse, como primeira-ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, assumi o compromisso de trabalhar de forma incansável para assegurar recursos para as atividades de pesquisa e de inovação tecnológica. E hoje, na Casa da Ciência Brasileira, tenho a satisfação de anunciar a recomposição integral do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Não se reeditará nenhuma medida provisória na direção de contingenciamento. Então, nós vamos ter liberado os 4,2 bilhões que estavam na reserva de contingenciamento e vamos ter os recursos da LOA, que já estava previsto em 5,2 bilhões. Com isso, nós recompomos um recurso da casa de perto de 10 bilhões. Ela também prestou homenagem ao INPE e ao trabalho dos pesquisadores do Instituto para o monitoramento dos biomas brasileiros e o combate ao desmatamento. Senhoras e senhores, hoje é dia em que se faz justiça à ciência brasileira. O dia em que viramos a página do negacionismo, que não pode ser esquecido para que não volte a acontecer. Negacionismo
que revelou sua face mais cruel durante a pandemia da Covid-19, ao empreender discursos e ações anti-vacina, anti-ciência e anti-vida. Hoje sepultamos o negacionismo ambiental e exaltamos o trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Referência global no monitoramento dos biomas brasileiros, em especial da Amazônia. Os sistemas de monitoramento desenvolvidos pelo INPE e os dados científicos inequívocos que produzem constituem apenas uma parte do trabalho de excelência que caracteriza o Instituto. Contudo, são ferramentas fundamentais para o combate ao desmatamento e a preservação da nossa floresta, oferecendo ao planeta inestimável contribuição. Ao render homenagem ao INPE e demais unidades de pesquisas do MSTI, enaltecemos a trajetória deste pesquisador reconhecido mundialmente e que elevou a ciência brasileira, Ricardo Galvão. Outro ponto destacado pela ministra foi o compromisso da ampliação da participação de mulheres na ciência brasileira. A criação do CNPq foi um marco fundamental na história da ciência no Brasil. Em mais de 70 anos de história, o CNPq prestou serviço imensurável ao país. Se hoje a pesquisa brasileira tem assento na elite mundial da ciência, devemos isso ao CNPq, que instituiu um programa de bolsa de pesquisa de importância estratégica. Sempre na vanguarda da história, o CNPq foi pioneiro no estímulo à participação das mulheres na ciência. Em 2005, lançou o programa Mulher e Ciência, com chamadas públicas específicas sobre gênero, e para incentivar o ingresso das mulheres nas carreiras científicas e tecnológicas. Juntas, essas chamadas apoiaram 1.150 projetos. Em outra ação, o CNPq criou o Meninas e Jovens nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, embrião do programa Futuras Cientistas, que o Centro de Tecnologia do Nordeste implantou e que agora funciona em escala nacional. Futuros Cientistas é um projeto que eu acompanho desde cedo lá do meu estado e que tive a oportunidade de, por muitas vezes, participar dos eventos, iniciativas e encontros. Inclusive, como deputada, apoiei também emendas para poder viabilizar esse estímulo às meninas logo cedo da iniciação à ciência. E é nesse compromisso de expandir as iniciativas que assegura os espaços de meninas e mulheres nas carreiras científicas que nós vamos prosseguir. O Brasil vive um momento excepcional de sua história. Assumimos o governo com o dever de resgatar os valores civilizatórios, como foi dito aqui também por muitos que me antecederam. Fortalecer a nossa democracia e enfrentar as desigualdades que persistem em nosso país. Temos ainda a nobre missão de recuperar o legado de grandes homens e mulheres públicos que fizeram do MCTI o arcabouço da ciência e da tecnologia. Ampliar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Um legado que foi interrompido por um governo notadamente anti-ciência. Repito para que não esqueçamos, nos últimos 4 anos, estudos e pesquisas foram paralisados. Laboratórios, institutos e universidades foram sucateados. Pesquisadores foram afastados e perseguidos. E tudo de mais sério em desenvolvimento no setor foi estrangulado e sufocado. A ciência brasileira, meu camarada Luiz Fernandes, é forjada pelas mãos talentosas de pesquisadores que foram desacreditados e desvalorizados. A comunidade científica viu suas bolsas de pesquisas encolherem e muitos aceitaram propostas de trabalho no exterior em busca do reconhecimento que lhes foi negado em seu próprio país.
Sabemos que a ciência, para florescer e prosperar, precisa viver e atuar em ambientes, antes de tudo, democráticos. A ciência vive de desafios e não existe, não cria, não produz nas trevas, no autoritarismo. Os cientistas vivem para descobrir, para criar, inventar, reinventar, fazer o possível para melhorar o planeta e a vida de todos nós. Simples assim e complexo assim. A ciência precisa de apoio permanente, continuado, onde nada é fundo perdido, tudo é fundo de futuro. Neste governo, a ciência será tratada como política de Estado, alinhada às demandas atuais mais urgentes e às políticas sociais, industriais e do meio ambiente. Estamos empenhados e empenhadas para que a ciência brasileira tenha presença altiva e assertiva nos fóruns científicos internacionais. Somos referência em vários campos do conhecimento e seremos protagonistas também em outras áreas do conhecimento, institutos, fundações, entidades científicas, universidades federais, estaduais e municipais, IFES, voltam a ter no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação uma defensora, uma parceira para que a gente faça valer esse pressuposto. Outra posse importante para a ciência brasileira foi a da pesquisadora Mercedes Bustamante para a presidência da CAPES, que você confere na reportagem da TV Brasil. A bióloga Mercedes Bustamante é a nova presidente da CAPES. O anúncio foi feito por Camilo Santana, ministro da Educação, em cerimônia de apresentação da equipe do MEC, realizada em Brasília. Eu quero agradecer a todos eles e elas aliás, a maioria elas, que estão aqui presentes e que aceitaram esse convite. Tanto minha gratidão a todos vocês e, mais uma vez, sempre agradecer ao presidente Lula pela confiança depositada na minha pessoa, nesse time, para que a gente possa conduzir o destino da educação brasileira. Mercedes Bustamante nasceu no Chile, mas também tem nacionalidade brasileira. Ela é professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, a UNB, e é integrante da Academia Brasileira de Ciências. Ela já passou pela CAPES em 2016, quando foi diretora de programas e bolsas no país. A nova presidente da CAPES integra a Academia Brasileira de Ciências desde 2015 e é comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, título recebido em 2018. A cientista é referência mundial em estudos sobre mudanças climáticas e o bioma cerrado e, em 2020, esteve entre os pesquisadores mais citados do mundo. Muito bem, cerimônia de posse de Ricardo Galvão como novo presidente do CNPq, com as declarações da ministra Luciana Santos sobre o descongenciamento permanente do FNDCT. Vamos saber, então, o que pensa o SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, sobre as nomeações de ambos aí para a ciência e tecnologia do país. Boa noite, Fernando Moraes. Como é que o SINDCT recebeu essas nomeações e o novo governo de uma maneira geral? Bem, vamos começar do maior para o menor, hierarquicamente. Primeiro que a eleição do governo Lula abre uma esperança muito forte para o servidor público, para o país e para a ciência e tecnologia. Porque é um governo com perfil progressista, no seu primeiro e segundo mandato já demonstrou muito bem isso, e agora no terceiro mandato abre uma esperança muito grande para que ele faça um trabalho tão bom quanto e procure ser melhor ainda. Embora saibamos que os obstáculos, barreiras e criações de problemas serão feitos porque existe uma oposição cruel, já declarada,
mas esses obstáculos serão contornados ou removidos. Então, há muita esperança do país, do servidor público e da ciência e tecnologia no atual governo, que assumiu no dia 1º de janeiro. Quanto à ministra Luciana Santos, uma mulher negra, nordestina, ela vem de uma grande experiência parlamentar, vem de experiência de gestão administrativa no serviço público, inclusive na área de ciência e tecnologia. Ela tem muitos cursos, bastante formação, não necessariamente ela é doutora, não precisa ser doutor para se fazer uma boa gestão, haja visto o próprio presidente da República, que não tem título de graduação nenhum. Então, mas ela já demonstrou nas suas falas, tanto antes quanto depois da sua nomeação, ela demonstrou que conhece o assunto, conhece os problemas e sabe que ela está na frente do Ministério, que pode ser uma das grandes ferramentas para o desenvolvimento do país, para que o país volte a crescer, volte a se desenvolver. Quanto a Ricardo Galvão, que foi nomeado agora pela ministra, obviamente com aval de presidente Lula, foi nomeado como presidente do CNPq. CNPq esse que estava muito combalido, muito sucateado em termos de orçamento pessoal, em termos de áreas de atuação. E agora, com o Ricardo Galvão, vem a possibilidade de que este órgão, que é importante, esse órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele venha a ser novamente dinamizado. Existem problemas, temos problemas de recursos humanos, tem o problema das bolsas, tem o problema dos recursos financeiros que iam para o CNPq e foram cortados pelo governo anterior, que eu faço questão de não dizer o nome deste governo que passou, faço questão, mas o CNPq vai se recuperar e vai haver um crescimento tanto no número de bolsas, quanto nos valores das bolsas, quanto também nas áreas de influência e atuação do CNPq. Porque o CNPq ele dá bolsas, ele distribui bolsas, tanto bolsas para estudantes de pós-graduação, como ele também dá bolsas para os próprios pesquisadores, não só estudantes, mas para pesquisadores. Tem auxílio bancada, tem a bolsa de representação e tem as verbas de projetos, porque um pesquisador apresenta um projeto no CNPq, esse projeto é muito discutido nas comissões e estes projetos sendo aceitos, o pesquisador ele gerencia um recurso que é para ajudar a tocar o projeto dele. Então, eu vejo com muito bons olhos, o Galvão é experiente, não é um paraquedista, já esteve no INPE enquanto diretor, foi exonerado pelo governo anterior porque defendeu o INPE, defendeu a ciência e defendeu o trabalho dos servidores do INPE, foi exonerado e no seu lugar foi colocado um interventor militar que caiu de paraquedas e fez uma série de mudanças a seu bel prazer, chegou já com o pacote feito debaixo do braço, ou seja, é algo que precisa também ser feito de reconsideração dentro do INPE. Agora, como é que o sindicato recebeu as notícias já anunciadas, as medidas já anunciadas, como, por exemplo, a questão do descongenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico ou do aumento das bolsas, com relação às próprias pautas? A gente estava conversando em off, você me falou que vocês estão reunidos em Belo Horizonte, discutindo aí o que vai ser apresentado para a ministra. Qual é a expectativa da categoria dos servidores de ciência e tecnologia para as pautas trabalhistas nesse governo? Não são necessariamente pautas trabalhistas, são pautas das representações dos servidores. Porque quando se fala pauta trabalhista, pode parecer que é só o interesse do trabalhador com relação a salário, benefícios, férias. Não. O fórum está reunido, e todo ano a gente faz isso no começo do ano, estamos reunidos em o Fórum de CIT, que congrega 32 entidades de representação dos servidores das carreiras de CIT. O SINDICT faz parte, e o SINDICT
conduz a Secretaria Executiva do Fórum de CIT. O SINDICT e as outras entidades estão discutindo todos os problemas relativos à ciência e tecnologia no Brasil e a vinculação à questão financeira, orçamentária, de recursos humanos e de estruturas. Então, a gente está buscando o restabelecimento, isso já fizemos brigas em 2019, 2018, com relação ao restabelecimento do FNDCT, que tinha sido sabotado logo no início de 2019 por esse governo que acabou de sair, ainda bem que saiu logo, tinha sido sabotado. Nós conseguimos recuperar, mas depois, no meio do caminho, foram introduzidas novas leis, medidas provisórias, que dilapidavam o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, FNDCT. E agora nós estamos procurando desmontar esse arcabouço de medidas esdrúxulas feitas pelo governo anterior e construirmos uma pauta que esclareça e que reforce a necessidade dos investimentos do FNDCT, a distribuição, percentuais, as formas, e isso cai em cima, isso reflete em cima do CNPq, da CAPES, dos institutos de pesquisa, das pesquisas feitas pelas próprias indústrias. As indústrias também se beneficiam do FNDCT. Então, nós temos essas pautas que estão sendo discutidas nesse momento. E vamos apresentar para a ministra Luciana assim que a nossa agenda ficar construída. Já pedimos o agendamento, logo nos 2 primeiros dias de governo, nós já apresentamos nossos ofícios solicitando agendamento de audiência com a ministra, já nos responderam, nos disseram que eles vão nos receber, estão só reestruturando os quadros do Ministério, ou seja, as funções executivas no Ministério, e eles também souberam que nós estávamos já para nos reunir, e agora reunidos em Belo Horizonte, para discutir os problemas. E eles falaram, após as suas discussões na reunião de Belo Horizonte, aí vamos montar essa agenda. Um outro problema que passa, Edmond e aqueles que nos ouvem, é que tem que ser reestruturado os quadros executivos dentro do Ministério, porque aquilo estava cheio de militares que não tinham nada a ver com a coisa. Tinha secretário executivo, tinha assessor de não sei o quê, tinha diretor adjunto, todos militares. Teve uma época que eu dei uma olhada nos quadros, tinham 25, contando com o ministro astronauta, que devia ter ficado lá em cima mesmo, na minha opinião. Tinham 25 militares pendurados ali na cúpula do Ministério. Ou seja, foi um aparelhamento militar assustador. E a coisa não andava. Não se conseguia falar com ninguém, ninguém sabia de nada. O próprio ministro cansou de dizer várias vezes, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, tomei uma bola nas costas. Cansei de ouvir disso. Então tem que ser reformulado também os quadros no Ministério, os quadros executivos, para que a máquina possa andar com gente que conheça realmente, não o que estava acontecendo anteriormente. Vocês têm expectativa de que esse governo abra e realize concursos públicos para a recomposição dos quadros a curto e médio prazo? Bem, o governo que entrou agora no dia 1º de janeiro, um governo progressista, a equipe de transição trabalhou com todos os segmentos da sociedade, empresários, trabalhadores, servidor público, pesquisadores, meio ambiente e tudo. E na área de ciência e tecnologia, o grupo de transição, o grupo de trabalho da transição, nós fornecemos subsídios, documentos, nos reunimos com alguns representantes, colocamos nossas opiniões, e o que ficou claro é o seguinte, isso inclusive está colocado no relatório final. Precisa a recomposição dos quadros de servidores na área de CIT. Outros órgãos, outros ministérios também têm o mesmo problema, mas precisa na CIT, precisa dessa recomposição. E essa recomposição tem que ser feita, primeiro, urgentemente, através de mecanismos mais dinâmicos, mesmo que sejam temporários, mas não CLT. Não adianta querer colocar servidor público CLT.
Não funciona. Tem que preparar o indivíduo, tem que fazer o concurso, e os concursos têm que ser regidos pelo órgão, pelo instituto onde vai haver a reposição. Porque não adianta uma escola nacional de alguma coisa em concursos públicos realizar concurso, por exemplo, para o CEMADEM, para o INPE. Ele, no máximo, vai perguntar algumas opiniões, mas quem sabe do que precisa mesmo é o próprio instituto, é o pesquisador que chefia uma equipe. Ele sabe o que ele precisa ali, não um concurseiro que vai tirar nota alta, vai ser selecionado e só tirou nota porque conheceu a equação matemática, que conheceu a equação da física, que conhecia o fenômeno físico ou químico. Mas aquele que está, principalmente, que está lá dentro como bolsista, que está lá dentro há 5, 10, 15 anos, trabalhando lá dentro e domina absolutamente. E nesses concursos feitos por essas entidades fora, eles não levam em consideração, com peso significativo, a experiência e o domínio que certos servidores, são 3, 4 que estão lá dentro. Eles é que serem os prioritários a disputar essas vagas. Agora, se tem outros experientes, porque o concurso tem que ser de âmbito nacional, se tem outros também experientes, que participem. Agora, não pode dar ênfase a quem resolveu a equação matemática, a equação física ou decorou alguma coisa. Não é só isso. Agora, é importante também a questão da recomposição salarial do servidor público, porque nós estamos há 7 anos sem reajustes, com perdas que se aproximam de 72%. Ou seja, não dá para o servidor ser deixado em segundo ou terceiro plano. Obviamente, o governo vai priorizar, porque lá fora do serviço público, fora dos empregados CLT, fora dos que são que trabalham aí fazendo MEI, né? Existe uma legião de 33 milhões de brasileiros passando fome. E o governo não vai abandonar eles. Não pode, não deve, ninguém quer. Então tem que priorizar principalmente isso. Mas o servidor público precisa ter seu salário recomposto. Não vai ter recomposição total neste primeiro ano, seria absurdo pensar nisso, mas eu acredito que vai ter um reajuste no início de abril e outro em outubro, que deve dar algo em torno de, somando tudo, uns 10%, 12%. Mas que nós continuamos brigando para que seja, neste ano, uma recomposição de 27%, 29%, que são as perdas do governo anterior, que não nos deu absolutamente nada. Como o governo de Temer também não nos deu nada, além de não ter dado aquilo que já estava acordado e colocado, inclusive, no orçamento da União naquela época. Tá certo, quero agradecer demais a participação do Fernando Moraes, presidente do SINDCT, o sindicato que representa os servidores do INPE, DCTA, CEMADEM, da Agência Espacial Brasileira. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, como o Giro Sindical, da Renata Belzunces, ou o SINDCT na Cultura, da Meire de Origem, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo Brasil Consciência, nossa página no YouTube tem todo o conteúdo do BCC. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.